Irmãos, graça e paz, esse momento é o momento da palavra de Deus, de ministrarmos a palavra do Senhor, e nós vamos buscar na palavra do Senhor instrução para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21 e depois o versículo 35. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos ler a partir do versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Que o Senhor nos abençoe nesse momento e nos instrua quando meditamos na sua palavra. Amém. Eu quero orar com você nesta hora. Curve a sua cabeça aí onde você está. Clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos instrua, que o Teu Espírito Santo nos edifique, construa em nosso coração e mente um desejo por andar com o Senhor, por confiar no Senhor. Por isso apresentamos esta palavra diante do Senhor e as pessoas que acolhem esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da palavra que eu quero compartilhar com todos hoje é: o que acontece quando Deus vai conosco? Poderíamos até dizer o que acontece quando nós permitimos Deus na nossa casa, na nossa família. Você já teve uma causa urgente que precisava ser ajudada e precisava clamar a Deus? Todos os recursos humanos se esgotaram, seus recursos pessoais se esgotaram e você não tem mais nada o que fazer, não tem mais solução. Há um escritor que diz que a aflição é frequentemente a voz de Deus. As aflições tornam-se em bênção, em fontes de bênçãos, quando elas nos trazem Jesus para a nossa vida. Philip Yancey e Paul Brent são dois escritores, um escritor e jornalista e o outro um médico ortopedista e cirurgião, filho de missionários, e que trabalhou num leprosário por muitos anos. Ambos escreveram um livro, e o livro chama-se A Dádiva da Dor. Nesse livro, eles falam do sofrimento humano e de que nós nascemos com um dispositivo emocional de sentirmos dor. E é claro que é uma função neurológica que temos, que o organismo não está bem quando sentimos alguma dor, tem alguma parte do nosso corpo que não está funcionando bem.
Mas nesse livro eles também falam, e aí Paul Brand, que é médico, e ele descreve pessoas que ele conheceu ao longo do seu ministério, do seu trabalho médico. Ele descreve pessoas que não tinham essa disposição, então elas se machucavam, elas quebravam partes do corpo, perdiam partes, mas elas não sentiam dor. Então, nesse aspecto, eles dizem, é bom sentirmos dor porque buscamos auxílio. Então, vamos usar essa expressão para dizer que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos clamores urgentes para Deus são importantes porque esses problemas, essas dificuldades ou preocupações acabam nos aproximando de Deus e nos fazendo confiar mais no Senhor. Bom, nós acabamos de ler a história e uma parte dessa história do Evangelho de Marcos. Eu sempre digo que o Evangelho de Marcos é um evangelho extremamente precioso, é Jesus caminhando, é Jesus se locomovendo, é Jesus em movimento, Jesus nas casas das pessoas, Jesus visitando, Jesus tocando, Jesus transpondo barreira, porque Marcos quer mostrar que esse Jesus está disponível, que esse Jesus está disponível na sua vida. Então nós encontramos no texto anterior, Jesus tinha ido a Gadara e ele lá liberta um endemoniado que estava com uma legião de demônios. E para vocês terem uma ideia, este episódio transformou aquele endemoniado em uma espécie de missionário do reino de Deus numa região que Jesus o deixou compartilhando ali nas 10 cidades Decápolis, uma pequena região onde ele passa a testemunhar de Jesus, ele passa a testemunhar da grandeza de Deus e do que Jesus fez por ele. Bom, mas Jesus então ele passa para o outro lado e aí ele chega do outro lado do Mar da Galileia e ali ele encontra um outro ambiente. Se aproxima dele uma autoridade. Primeiro, era um homem da sinagoga, era um homem que era acostumado a aplicar a Torá, a lei de Deus, os profetas, e agora esse homem está desesperado, ele é pai de uma menina, e ele está desesperado e ele pede para Jesus ir na sua casa e impor as mãos sobre a sua filha. Ela está terrivelmente enferma. Provavelmente aquele homem já tinha esgotado todos os seus recursos. Todas as suas tentativas de solucionar o problema e de restaurar a saúde da sua filha já haviam se esgotado. Agora, ele ouve falar de Jesus. E embora ele fosse uma autoridade dos judeus, embora ele fosse uma autoridade das sinagogas, um homem que aplicava a lei, que inspecionava, que escolhia quem ia pregar, quem ia meditar, quem ia ler a lei na sinagoga, este homem está se colocando diante de Jesus. É uma situação terrível. É uma situação angustiante, vendo aquela multidão com Jesus e aí se aproxima. É fácil imaginar que Jairo não tinha mais nada, não tinha mais esperança. A única esperança estava ali na sua frente, que era Jesus, e ele se prostra diante de Jesus. Agora pense bem, esse Jairo era líder da sinagoga judaica, uma espécie de mini-igreja daquela época. Ele era responsável por escolher as pessoas que liam, que faziam oração, e ele também era responsável por aquelas pessoas que estavam enfermas e se apresentavam e diziam, olha, você tem que se separar da família, você está impura, você não pode estar em público. Então ele era um homem, uma espécie de administrador da sinagoga, um líder da sinagoga. É uma vida ligada realmente a uma linha religiosa da época tradicional.
Mas naquele momento esse homem humildemente se prostra diante de Jesus. E diz o texto que ele insistentemente clamava. É como se ele dissesse: Jesus, vai lá em casa. É como se ele dissesse: eu não te largo, Senhor. Vai na minha casa. Minha filha está muito doente. Põe as mãos sobre ela, ora por ela e ela vai ficar curada. Jesus foi com ele, diz o texto. E naquele momento, acontece algum percalço no meio do seu caminho. Uma mulher que estava enferma há 12 anos e provavelmente conhecia Jairo, sabia da autoridade religiosa de Jairo, e ele sabia da situação daquela mulher. Possivelmente, a Bíblia não relata, mas a caminhada de Jesus e Jairo, quando Jesus vai para a casa de Jairo para visitar a sua filha, naquele momento uma mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus se volta para trás e disse, e ela foi curada imediatamente. E ele pergunta quem me tocou, e as pessoas dizem, Senhor, os discípulos dizem, numa versão aqui do Evangelho de Marcos, olha, são tantas pessoas, uma multidão, ou seja, todo mundo tocou no Senhor. Não, mas não foi uma multidão que tocou, foi alguém que tocou e saiu o poder. No outro Evangelho, os discípulos relatam, ninguém te tocou, Senhor. Mas Jesus insiste que alguém tocou. E esta mulher se aproxima e disse, há 12 anos, tendo um fluxo de sangue, uma hemorragia, e gastou tudo com os médicos da época e nada resolveu, e ela tocou em Jesus e ela foi curada. E Jesus ainda diz àquela mulher, tua fé te salvou, te curou. E despede aquela mulher. Mas eu imagino que durante aquele episódio, no meio do caminho de Jairo e Jesus para sua casa, para visitar sua filha, tudo é interrompido por uma questão que Jesus levanta. Quem me tocou? Alguém me tocou. E aquela mulher se apresenta, ela é restaurada, ela não deveria estar em público. Mas aquela mulher vai com fé tocar nas vestes de Jesus e ela é restaurada. Aleluia. Bom, mas do ponto de vista humano, Jairo deve estar angustiado nesse momento e eis que chegam alguns da sua casa e avisam, olha, não incomode mais o mestre. A sua filha já está morta. Uma notícia terrível naquele momento, eu imagino. Agora, Jairo, entre a angústia de levar Jesus e a notícia que recebeu, e Jesus ouve aquilo e diz alguma coisa muito importante para Jairo. Tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. É claro que esse texto vem declarar exatamente o poder de Deus através de Jesus. A manifestação da sua glória através de Jesus. A convicção de que algo tremendo ia acontecer. Um milagre tremendo, maravilhoso, o sobrenatural de Deus ia acontecer naquela família. Não temas. Crê somente. Você já parou para pensar quantas vezes esta expressão se encontra na Bíblia? Não temas. São centenas de vezes a palavra do Senhor coloca esta expressão quando vem algum temor, alguma angústia, alguma preocupação exagerada. Não temas. Ela é muito frequente na Bíblia. Mas vamos pensar o que acontece quando Deus vai conosco. Primeiro, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos.
Quais são os imprevistos humanos? Enquanto aquela mulher que foi curada de hemorragia, aquilo demorou alguns minutos, algum tempo, não sabemos ao certo, aquilo interrompeu a caminhada de Jesus à casa de Jairo. E eu imagino que um pai de uma criança moribunda vive um verdadeiro inferno angustiante e opressivo na alma, como atingido na alma por essa lança, esta flecha que o fere profundamente e intensamente, olhando para talvez vamos colocar aqui numa linguagem de hoje, olhando para o seu relógio, para entendermos o tempo correndo, e Jesus conversando com a mulher que fora curada de hemorragia. E imagino que a caminhada de Jesus é bem devagar, porque havia uma multidão. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. E eu destaco algumas vezes em que esta expressão, não temas, aparece. Parece que Jesus está atrasado em algumas situações. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos, jogados de um lado para o outro, numa terrível tempestade. E Jesus vem andando sobre as águas no mar da Galileia, e era a 4ª vigília da noite, e o naufrágio parecia inevitável. Mas quando a desesperança tomou conta, estava tentando vencer, Jesus apareceu andando sobre as águas e trazendo a vitória. Não temas, Jesus está presente no barco da sua vida. Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas Jesus levantou, mandou abrir a sepultura e Lázaro saiu. Nada mais, porque Jesus presente comigo. Não temas, Lázaro está vivo, Lázaro ressurgiu. Os discípulos, quando ainda eram pescadores, nada pegaram, nada apanharam, trabalharam a noite inteira. Mas Jesus presente, não temas. E eles pegaram muito peixe. A presença de Jesus na nossa vida é a presença que pode diluir todos os temores. Não tema. Quando ele parece estar atrasado, ele tem tudo no controle. Não temas. Quando Deus vai conosco, não precisamos temer as más notícias. Jairo recebe um recado de sua casa: sua filha morreu. Que notícia terrível. Coisa para o coração do pai. Agora é tarde, não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam esgotado. Eles pareciam afirmar para Jairo que não tem mais esperança. A esperança para os vivos, mas para os mortos não. Não tem jeito. Eu já ouvi muito isto. Não tem jeito, e Deus faz milagre. Pessoas enfermas e Deus cura. Pessoas com problemas sérios emocionais e Deus liberta. Pessoas escravizadas ao pecado e Deus perdoa e ministra a sua graça. E quando as pessoas dizem não tem jeito, Deus entra com o seu poder e o seu jeito de fazer as coisas. Não tema, Jairo. Crê somente. William Barclay diz que o Evangelho de Marcos, a fé não resulta de milagres, mas os milagres vêm da fé. Sim, do milagre da fé. Crê somente. Exatamente quando a fé se torna ridícula, é que se torna séria. Exatamente quando a fé se torna absurda, aí é que ela se torna
verdadeiramente comprometida com o Senhor. Tenha fé, crê somente. Nós não estamos aguentando as más notícias, nós não estamos aguentando os problemas dos últimos dias em todo o mundo, as más notícias dos milhares mortos no mundo inteiro, dos milhares mortos no nosso país, as más notícias dos milhares contaminados, as más notícias da economia falida, quebrada em função dessa pandemia, as más notícias dos fracassos das pesquisas. Nós não estamos aguentando as más notícias de mortes e de desespero, mas eu quero dizer, a boa notícia é que Jesus está na minha vida. A boa notícia é que Deus pode ir na sua casa. A boa notícia é que quando as coisas são vistas do ponto de vista de Deus, Ele pode transformar as nossas angústias, os nossos sofrimentos. E aí o texto fala até de uma família alvoroçada quando chega Jesus. Os nossos alvoroços em paz. Aleluia. É como se os amigos de Jairo dissessem: deixa Deus em paz, não tem mais jeito. Mas Jesus diz: crê somente, não temas. Quando Deus está conosco, devemos continuar crendo, porque a história não acabou. Pai, mãe, vovô, vovó, filhos, filhas, esposo, esposa, continue crendo, porque a história ainda não acabou. Quem tem Jesus não precisa temer as más notícias. Quem tem Jesus não precisa temer as más notícias, e saiba que Jesus tem a última palavra. Não são as más notícias. Não permita que alguém se interponha no caminho da sua fé. Creia no Senhor, tão somente. Quando Deus está conosco e quando Deus vai conosco, a última palavra é dele. Logo, olha aqui no versículo 37, que ele não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E vamos pensar nesse episódio desta visita de Jesus, quando as pessoas estão ali angustiadas, alvoroçadas, chorando, tocando. Vamos pensar que Deus acalma as nossas aflições mais intensas. Quando Jesus vai na nossa casa, não precisamos nos impressionar com sinais de morte. Eu quero que você olhe claramente para esse texto. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e os que pranteavam. Eu quero falar um pouquinho sobre essas pessoas que choravam muito e pranteavam. Naquela época, tinha pessoas contratadas, e para a gente entender esse episódio cultural, pessoas que eram contratadas para chorar durante o velório, não importa se fosse parente. Estava ali para chorar. Ficava ali, vamos usar na nossa cultura, para você entender o que se tinha há muitos anos, as carpideiras ou os carpideiros profissionais. Alguém que até recebia um dinheiro para fazer isso, para chorar. Agora, tinha também, e aí esse episódio aparece lá em Mateus. E Mateus, quando relata, Mateus capítulo 9, diz que ali havia também os tocadores de flauta. Por que isto? Eram pessoas que eram contratadas para tocar a flauta durante um velório. Agora, nos dias de hoje, vamos tentar imaginar essas duas profissões. Hoje, com as redes sociais, imaginem, você recebeu uma mensagem do WhatsApp dizendo assim: olha, eu estou oferecendo os meus serviços, se você tiver algum falecido na sua família, nós tocamos flauta durante o velório,
mesmo que não podemos fazer o velório, podemos fazer uma música virtual e quem sabe chorar virtualmente o seu falecido, a sua falecida. Isso é uma coisa até engraçada para a gente pensar em termos culturais naquele momento que estava acontecendo, nesse ambiente. Todos os sinais de morte estavam ali. As pessoas que choravam, que eram os parentes, e os que pranteavam, que eram os profissionais. E os tocadores de flauta, que anunciavam a morte. Tudo quanto é sinal de morte estava naquela casa. Todo o alvoroço de uma morte estava naquela casa. Mas quando Deus vai conosco, mesmo este alvoroço, mesmo este sinal de morte pode se transformar em sinal de festa. Quando Jesus sobe ao quarto daquela criança, daquela menina, leva os pais, leva os discípulos e aí ele dá uma ordem, Talita cumi. Era uma expressão em aramaico que quer dizer, menina, eu te ordeno. Jesus, ele não está dizendo assim, por favor, menina, acorda aí. Ele está dando uma ordem, e é interessante que, como eles falavam em aramaico, ele está falando para aquela menina alguma coisa que ela pode compreender. Eu te ordeno, Talita cumi, eu te ordeno. Menina, te levanta. E ela se levantou. E aí Jesus manda. E ela andava de um lado para o outro. Tinha 12 anos. Todos ficaram assombrados. Jesus mandou dar de comer para essa menina. E eu imagino que aquelas pessoas que riram de Jesus quando ele disse que ela estava dormindo, eu imagino que as pessoas devem ter ficado agora numa alegria tremenda. E aqueles tocadores de flauta se transformaram em festeiro. Uma festa do judeu naquela época durava 7 dias. Eu imagino a festa que se pode fazer a partir, a Bíblia não relata, o importante é que essa menina foi restaurada à vida e restituída à sua família. Porque Jesus foi com Jairo, porque Deus foi na casa de Jairo, porque a presença de Jesus na nossa vida transforma o nosso alvoroço em paz. Aleluia! Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Quando Deus vai na nossa casa, a última palavra é dele, não é do médico, não são dos pesquisadores, não, a última palavra não é do governo, a última palavra é do Senhor. E o grande final dessa história, e ele diz algo estranho, mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse e disse que lhe dessem de comer. Mas estranho, porque Mateus e Marcos estão aqui relatando, e eu estou pregando exatamente sobre esse texto. Não era para contar para ninguém. Mas um milagre como esse tem sido testemunho ao longo dos anos. Eu mesmo já preguei algumas dezenas de vezes ao longo dos meus mais de 32 anos de ministério. Preguei sobre este mesmo texto e aplicando de algumas outras maneiras a vida da igreja, a vida das pessoas. Pense bem, como ninguém soubesse de uma história como essa, e aquelas pessoas que estavam alvoroçadas quando chegou Jesus, que riram de Jesus e agora estão felizes. Eu estou aqui pregando exatamente sobre isso. Se alguém lhe disser, sabe uma coisa, não tem jeito, lembre-se, a última palavra do Senhor da vida. Deixe Jesus fazer a diferença na sua família, deixe Jesus fazer a diferença na sua vida. Agora, para aquelas pessoas que têm parentes que estão no hospital e que talvez perderam a esperança, lembre-se, a última palavra é do Senhor. Você que está preocupado, que já vive aí o contágio da Covid-19, saiba que a última palavra é do Senhor. Fique tranquilo. Jesus é a esperança dos desesperados. E Jairo experimentou isso intensamente na sua vida. Humanamente falando, não era possível. Mas Jesus estava
na família de Jairo. Jesus está disponível para a sua família, para a sua vida. Convide Jesus para a sua vida, para esse momento que você vive angustiante. Deus o abençoe, meu irmão. Deus o abençoe, minha irmã. Fique na paz do Senhor.